pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio de Grande Medicina e hoje nós vamos revisar os conceitos básicos de genética, o genótipo, fenótipo, gene e heredograma. Então vamos resolver essa questão bem interessante. Ele diz o seguinte: sobre o vocabulário genético, ou seja, conceitos básicos de genética, associe corretamente. Aí a gente vai associar mais depois do vídeo. Agora a gente vai rever esses assuntos. Então vamos lá. Gene, o que seria o gene? Seria um segmento do DNA que origina um RNA funcional. Ou seja, seria uma partezinha aqui do nosso DNA que vai ser utilizada para a formação de um RNA funcional. Ou seja, vai ser usada essa parte do DNA para que ocorra o processo de transcrição e seja gerado um RNA funcional. Esse RNA funcional pode ser um RNA mensageiro ou vários outros tipos de RNA que não tenham necessariamente não estejam relacionados à função de produzir proteína. O alelo seria a variação dessa porção do material genético, dessa porção do DNA. Só que essa porção, essa variação do gene, ela estaria em cromossomos homólogos e no mesmo locus gênico. Tá, eu já vou traduzir para vocês. Então, lembra que a gente tinha visto que gene seria um pedacinho, um fragmento, um segmento do DNA? Então, seria aqui. Aqui a gente tem um cromossomo, mas dentro do cromossomo a gente tem DNA. Então, seria uma partezinha desse DNA, que seria o nosso gene. Tá, alelo, então seria esse fragmento do DNA, só que ele está em cromossomos homólogos, cromossomos iguais. Homólogo quer dizer igual. E aqui são dois cromossomos iguais. Locus gênico, locus seria lugar. Ou seja, além de estarem no mesmo gene, em cromossomos iguais, eles estariam no mesmo lugar nesses cromossomos. Por isso, o conceito de alelo. E variação, porque ele pode ser dominante ou recessivo. Genótipo. Genótipo seria toda a constituição genética de uma pessoa. Então, seriam os 23 pares de cromossomos que formariam o nosso genótipo, nossa constituição genética. 23 pares, que são 22 pares autossômicos e um par sexual. E aqui um dado para surpreender vocês, que a constituição genética de uma pessoa, ou seja, todo o material genético, seria 74,4 trilhões de quilômetros. Opa, se a gente carrega 74,4 trilhões de quilômetros de material genético, a gente precisa compartimentalizar, a gente precisa organizar. Então, eu já vou puxar outro assunto. Esse outro assunto seria de cromossomo, em que a gente tem o cromossomo, que seria o nosso DNA, enrolado em estonas. Uma forma de organização do nosso DNA. Em que a gente vai pegar aqui o nosso DNA e vai enrolar nas proteínas estonas, para que seja possível formar o cromossomo. E qual que é a vantagem do cromossomo? Que o cromossomo ele ocupa menos espaço e ele é mais difícil de ser lido. Ou seja, a forma do cromossomo ela é ideal no momento de divisão celular, no momento de reprodução, que é uma divisão da célula. Mas ele é difícil de ser lido porque ele está muito compartimentalizado, ele está muito enovelado. Fenótipo. Fenótipo aí seria o resultado do DNA com a ação do ambiente. Então, a gente tem essa formulazinha em que genótipo ele é o ambiente, mas que gera o fenótipo. Ou seja, eu posso ter um material genético que me leve ao vitiligo. Só que se eu não tiver a ação do meio ambiente, ou seja, um gatilho, por exemplo, o estresse, eu não vou gerar o fenótipo. Mas, por exemplo, se eu tenho eu tenho no material genético a possibilidade de ter vitiligo e eu tenho uma situação estressante no meu ambiente, eu posso ter vitiligo. E heredograma, que seria essa montagem aqui familiar que usa símbolos para a representação da mulher, sexo feminino, é círculo, e homem é quadrado. E aí o afetado é pintado. E é isso daí, que a gente conhece bastante das questões genéticas, não acha? Então vamos lá, vamos resolver a questão. A. É a montagem de um grupo familiar com uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. Muito fácil, né? Heredograma. Letra B. Cada segmento de DNA é capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. Facílimo.
é o nosso conceito de gene, em que é um segmento de DNA que origina um RNA funcional. Letra C. É a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. Facílimo também, né? Genótipo. Que seria toda a constituição do indivíduo com todo o conjunto de alelos. Muito bem. Letra D. São características internas e externas do indivíduo geneticamente determinadas e influenciadas pelo ambiente. Aqui a gente já sabe, que é o nosso conceito de fenótipo, já que a gente tem características externas ou internas que são geneticamente determinadas, ou seja, característica que está no genótipo, e que tem uma influência do ambiente gerando o nosso fenótipo. Portanto, a alternativa correta é a letra P. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, bem como da explicação. Deixem um like e qualquer dúvida deixe nos comentários. Obrigado!